Pai e o Filho. Num universo em que Deus não era apenas o Criador, mas também um Pai, havia uma relação profunda entre ele e seu Filho. Jesus, Deus o Pai, era onipotente, cheio de sabedoria, mas também enfrentava o peso da frustração com os humanos. Ele os havia criado à sua imagem, dado um mundo perfeito e leis para que pudessem viver em paz. No entanto, século após século, as pessoas quebravam suas regras, voltavam-se contra ele e destruíam umas às outras. Jesus, como toda criança curiosa, cresceu aprendendo sobre o mundo que seu pai havia criado. Ele era fascinado pelos dinossauros, aquelas criaturas antigas que um dia vagaram pela terra. Sentava-se no céu, olhando para a terra e imaginando como era viver naquele lugar cheio de beleza, mas também de desafios. Pai, disse Jesus certa vez, por que as pessoas não conseguem seguir os 10 mandamentos? Deus suspirou profundamente, seus olhos brilhando como estrelas distantes. Porque seus corações estão cheios de desejos conflitantes. Meu filho, eu lhes dei a liberdade de escolha, mas muitas vezes escolhem caminhos que os afastam de mim. Jesus ponderou. Então, por que não acabamos com tudo? Podemos começar de novo com um mundo novo. Deus ficou em silêncio, algo raro para ele. Finalmente disse, já considerei isso. Mas o amor que sinto por eles é difícil de abandonar, mesmo quando me rejeitam. Jesus então fez algo inesperado. Pai, deixe-me ir até lá. Deixe-me viver entre eles. Quero saber como é ser humano. Deus hesitou. Você sabe o que está pedindo? Ser humano é experimentar dor, tristeza, perda. Você será limitado, terá fome, frio e medo. Mais do que isso, eles podem não aceitá-lo. Podem rejeitá-lo, feri-lo. Mas como posso julgá-los se não sei como é viver como eles? Quero entendê-los para poder amá-los como você os ama. Contra todas as suas reservas, Deus permitiu. Ele sabia que seria difícil para Jesus, mas reconhecia a coragem e o amor em seu coração. Jesus na terra. Jesus nasceu como qualquer outro bebê, crescendo em uma família simples. Desde cedo, mostrava compaixão por todos ao seu redor. Mas viver como humano não foi fácil. Ele experimentou a fome quando a colheita era escassa. Sentiu o frio cortante das noites no deserto e enfrentou a tristeza ao perder pessoas que amava. Ele também viu o melhor e o pior da humanidade. Viu gestos de bondade entre estranhos e testemunhou a ganância que levava os poderosos a oprimir os fracos. Cada dia era uma nova lição sobre como a vida humana era repleta de escolhas difíceis. Jesus não era apenas um espectador. Ele escolheu viver como os humanos para entender suas dores. Ele construiu amizades, ajudou os necessitados e desafiou as injustiças que viu. Mas, ao mesmo tempo, sabia que muitos não aceitavam suas mensagens de amor e compaixão. Algumas pessoas o consideravam um rebelde, um perigo para o status quo, o sacrifício. Um momento mais difícil chegou quando Jesus percebeu que sua missão culminaria em sacrifício. Ele sabia que muitos o rejeitariam, mas acreditava que, ao enfrentar as piores dores e injustiças, poderia mostrar à humanidade que mesmo na dor existe redenção. Na noite antes de sua crucificação, Jesus orou com lágrimas nos olhos. Pai, agora eu sei o quanto é difícil ser humano. Sei o peso do medo, da dúvida e da dor, mas faço isso porque os amo, assim como você os ama. Deus, observando de longe, sentiu um turbilhão de emoções. Ele viu o sofrimento de seu filho e, por um momento, quase interveio para acabar com aquilo. Mas sabia que, através do sacrifício de Jesus, a humanidade poderia encontrar um novo caminho. Quando Jesus foi crucificado, a terra tremeu. As montanhas se partiram, o céu escureceu e as pessoas perceberam que algo extraordinário havia acontecido. Jesus, mesmo em seus últimos momentos, perdoou aqueles que o feriram, mostrando o verdadeiro significado do amor incondicional. Após a ressurreição, Jesus voltou ao Pai, agora carregando em si as marcas da vida humana. Pai, disse ele, agora entendo por que eles lutam tanto. Ser humano é viver com um coração dividido entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo. Mas também vi o quanto eles são capazes de amar, mesmo em meio à dor. Deus sorriu emocionado.
E agora, filho, o que faremos com eles? Dê-lhes tempo, pai. Ensine-lhes a amar como você nos ama. Não destrua o mundo. Ajude-os a construí-lo. E assim, Deus escolheu não acabar com a terra. Em vez disso, através do exemplo de Jesus, deu à humanidade uma nova chance de seguir em frente, mesmo com suas imperfeições. Jesus, o Filho, que começou como uma criança fascinada pelos dinossauros, agora era o elo entre o céu e a terra, lembrando a ambos que amor e compreensão eram os maiores dons de todos.